Capítulo 62, Névoa de Guerra. O que diabos é essa música? É bizarra. Farnese franziu o senho. Lápis, que estava andando a cavalo ao meu lado, também me olhou como se eu fosse estranho. Eu inventei uma mentira. Estes são os versos de uma melodia que eu escutei em um sonho ontem à noite. As batidas se enrolam tão bem na minha língua que a canção flui naturalmente. A deusa não teria nos abençoado com esta melodia. Tentem cantar junto. É uma canção que tira o peso das nossas vidas. As músicas são cantadas para saborear o ato de fazer algo pesado com o coração leve. O que será que tudo no mundo vai ser? Isso ou aquilo? A canção se espalhou entre os soldados instantaneamente. Dizem que essa é uma canção que nosso senhor Lorde Demônio criou pessoalmente depois de ter escutado a própria deusa cantar. Um bônus foi adicionado a esse rumor infundado. Assim que eu incluí um ritmo de trote, um estilo musical coreano, e o recitei, nossos soldados descartaram as canções militares e riram cantando o trote. Nossas tropas alteraram as letras para combinar com seu próprio gosto. Baduntante, o que será? Isto ou aquilo? Baduntat queimar os templos e massacrar as pessoas, será isso? Quando eles morrerem de novo e de novo 100 vezes. Ou se nós morrermos e morrermos de novo juntos, da mesma forma, então será aquilo? Nossos oficiais e soldados cantaram, massacraram, saquearam e incendiaram. Com um verso eles ofegavam animados enquanto brandiam suas espadas, com outro verso, eles assobiavam enquanto ateavam fogo. Toda vez que a música era cantada, sangue espirrava. Conforme avançamos mais ao norte, o ritmo da canção que imitava tambores com a boca ficou entusiasmado. As bruxas eram as mais animadas quanto a ela, e a cantavam de forma divertida. Enquanto montavam nas suas vassouras, as bruxas voavam baixo e cantavam o refrão. Abaixo delas, os soldados cantavam juntos enquanto marchavam sobre o solo. Conforme o refrão e o resto da música eram repetidas de novo e de novo, nossa marcha progrediu rapidamente. A canção dos refugiados se espalhou pelo sul. A canção dos invasores cortou seu caminho rumo ao norte. O hino dos refugiados era o lamento das pessoas, e o hino dos saqueadores era a alegria das pessoas, então eu não fazia distinção entre um e outro. Eu simplesmente considerava todos eles como parte da população. Sendo cobertos pela fumaça que subia das chamas, nós espalhamos a melodia. Enquanto nossas tropas cantavam junto ao ritmo, apenas Lápis permaneceu em silêncio. Ela se recusava firmemente a cantar. Isso é um mau hábito. Era uma conclusão honesta e precisa. No 11º dia do terceiro mês. No dia anterior ao 13º que a Barbatos havia se comprometido. Nós pegamos o cerco dos inimigos pelas costas. O rei da escória, 71 rank, Dantalha, calendário imperial. 11/03/1506 Planície de Nebis, rompem a defesa deles. Eu falei enquanto apontava para o cerco inimigo. Para as pessoas, as palavras tinham que seguir o ritmo da vida, e mudar de acordo com ela. No entanto, para os indivíduos no poder, o mundo seguia o ritmo das suas palavras, e a vida das outras pessoas mudavam de acordo com as palavras ditas por aqueles com autoridade. Eu era um homem influente. Eu ordenei que atravessassem a defesa, portanto isto aconteceu. Umbaba liderou as outras bruxas, e elas bombardearam intensamente os inimigos. Nós havíamos saqueado tanta pólvora da Fortaleza Branca que nós estávamos quase transbordando munição. As bruxas espalharam saquinhos com pólvora sem poupar em gastos. Pouco depois, os magos das forças inimigas alçaram voo para retaliar. As tropas inimigas eram muitas e as nossas forças eram poucas. Mas independentemente dos números, os soldados inimigos estavam muito espalhados para formar o cerco. Nossas forças se contraíram e focaram em um único ponto. Os inimigos estavam espalhados e nós estávamos focados. As forças inimigas tinham que se preocupar tanto com o lado de fora do cerco quanto com o de dentro, enquanto tudo que precisávamos fazer avançar correndo, olhando apenas para frente. Como se estivesse martelando um prego em uma tábua, Farnese martelou nossos soldados contra o bloqueio.
Fora isso, não havia nenhum outro plano ou estratagema em comum. Era um poderoso ataque frontal. Farnese falou. Um exército que vence através de um ataque frontal é um exército feliz. Ela falava pouco enquanto estava comandando. Ela apenas passava as táticas para os outros comandantes durante as reuniões estratégicas, mas durante o combate de fato, ela apenas observava o combate, com seus olhos saltando de um lado para o outro. Farnese lia os campos de batalhas como se estivesse lendo um livro. Parecia que tudo, os gritos dos soldados, os movimentos das unidades, e o som das trombetas tinham significados únicos para ela, e estes significados eram como palavras e linhas. Quando a movimentação dos nossos soldados amansou, ela falou. Não fraquejem, vão em frente. Quando as forças resistiram fortemente, ela disse. Persistam também, e estejam decididos a derramar o próprio sangue. Assim que o cerco inimigo começou a desmoronar, ela falou novamente. Ataquem ali. Farnese lia o campo de batalha como se fosse um livro, e como se estivesse corrigindo os seus erros de impressão, ela corrigia os deslizes no campo da batalha com suas ordens. Os seus comandos eram precisos, e, portanto eram cravados profundamente na mente dos nossos soldados e oficiais. Mesmo sem falar nada, os capitães valorizavam muito a jovem general que estava os observando de longe do alto. Eles se vangloriavam de conseguir sentir o olhar da general os encarando enquanto lutavam. Desde os capitães até os soldados de baixa patente, não havia uma pessoa sequer que duvidava das palavras da Farnese. Eu me lembrei das palavras de um gênio matemático que havia afirmado que ele enxergava o mundo todo como se fosse números. Para a Farnese, o campo de batalha muito provavelmente se parecia com palavras e frases. Um talento natural. Antes de se passarem 2 horas desde o início do nosso ataque contra o cerco, Farnese assentiu levemente. Acabou. Um sorriso torto apareceu nos lábios dela. 5 minutos depois, como ela tinha dito, o cerco entrou em colapso. As forças inimigas levantaram suas bandeiras e fugiram. Desde o seu retiro parecia ser deliberada, Farnese proibiu as nossas tropas de persegui-lo sem pensar. Não vão atrás deles. Nós é que receberemos dano caso o façam. Os capitães se mantiveram em silêncio e obedeceram à ordem. Os capitães se alegravam ao perseguir as tropas inimigas que sobreviveram, golpeá-las pelas costas, e pegar para si o que elas estivessem carregando. Seduzidos por este último interesse, o número de soldados que preferia saquear os mortos a lutar era incontável. No entanto, a Farnese não era uma general mesquinha quando se tratava de pilhagem. Os capitães, que havia saqueado tanto quanto quiseram durante nossa marcha forçada até aqui, entendiam bem a natureza da general. Se a Farnese disse para eles não perseguirem, então eles não deveriam perseguir. Era uma ordem absoluta. Depois dos inimigos terem se retirado, como se cortinas estivessem sendo puxadas para o lado, o acampamento da Barbatos foi revelado. A pessoa encarregada pelo local veio a nós. Seja bem-vindo, Dantalian. Nós poderemos viver mais um dia graças a você. Eu só posso me desculpar pela minha chegada tardia. E você ainda diz que está atrasado. Na verdade, desde o princípio, nós sequer tínhamos esperanças que alguém viesse. O encarregado do acampamento sorriu amargamente. Havia sangue espalhado na barba completamente branca do supervisor. Este homem com aparência idosa era um Lorde Demônio, o 16º no ranking, Zepar. Apesar de que seria mais do que apropriado oferecer um banquete para você e para seus homens por nos ter permitido escapar da morte, desconcertantemente, nossa situação atual não nos permite seguir a etiqueta apropriada. Peço desculpas. De todo modo, se você tivesse chegado um dia depois, nós teríamos te recebido como cadáveres. Como a etiqueta durante a guerra poderia ser a mesma do que nos tempos de paz? Não nos preocupemos com esses detalhes. Não há uma ínfima razão para você se sentir desconcertado. Duque Zepar de 16º rank, e eu de 71 rank, conversamos um com o outro utilizando linguagem semi-formal. Eu estava sugerindo indiretamente que esta era um comportamento adequado para as linhas de frente.
Isto poderia ser contra a etiqueta, mas nesta situação ele era quem havia sido resgatado, e fui eu quem o salvou, então eu decidia. Como ele balançou a cabeça concordando, Zepar deve ter entendido o que eu queria dizer. De qualquer forma, eu me sinto muito constrangido de recebê-lo assim. O que nós de alto ranking estávamos fazendo enquanto você, que possui um ranking baixo, atravessava as defesas inimigas na cadeia de montanha para vir nos salvar? Duque Zepar, como qualquer coisa desta situação pode ser culpa sua? Como os lordes da facção das planícies protegerão o continente dos demônios, que estava com suas fronteiras em risco, o nosso povo com certeza louvará os seus esforços. Tudo que eu fiz foi auxiliar muito levemente os lordes a protegerem seus súditos. Agora, vamos em frente. Enquanto agradecíamos um ao outro, Zepar nos guiou até o acampamento. O local estava solitário. Era um campo defendido exclusivamente com paliçadas e trincheiras. As cercas estavam quebradas por causa dos ataques constantes que aconteceram nos últimos dias. Nas pontas das estacas, corpos estavam empalados pelo abdômen, pendurados como roupas para secar. Aves de rapina pousavam sobre os cadáveres e se alimentavam da parte mais macia deles, os olhos. Sangue escorria dos buracos vazios das órbitas dos corpos cegos. No momento em que nos aproximamos, os pássaros fugiram alarmados. Conforme as aves fugiram, elas derrubaram os olhos dilacerados sobre a terra. Zepar não disse uma palavra sequer enquanto passávamos pelos cadáveres dos seus homens. Vendo minhas tropas entrando no acampamento, os soldados que ainda estavam vivos se reuniram. Eles aplaudiram enquanto levantavam suas lanças. Vivas para Sua Alteza Dantalian! Viva! Bênçãos ao nosso Salvador!